do Senhor, queridos. Amém. Tudo bem com vocês? Melhor que ontem. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o pastor nos convidou para estar trazendo essa palavra, está ministrando hoje, eu peguei a Bíblia e comecei a orar pedindo um tema para nós estarmos discorrendo aqui nessa noite, e Deus me revelou um tema. Eu gostaria de estar compartilhando com todos este tema que o Senhor nos revelou durante esse dia. O tema é: um simples olhar pode mudar uma vida para sempre. Um simples olhar pode mudar uma vida para sempre. Cada um de nós temos uma alma e um corpo. O corpo é o invólucro da alma. E a alma, ela tem 5 janelinhas. A alma, ela tem 5 janelinhas. Através dessas janelinhas, nós podemos permitir que o inimigo entre e afete a nossa vida. Quais são essas 5 janelinhas? Diga comigo: visão, audição, paladar, olfato e tato. Vamos ver uma coisa aqui, Jeremias capítulo 9, versículo 21. Jeremias capítulo 9, versículo 21. Vejamos como está escrito. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Agora eu pergunto para os irmãos: como que a morte subiu pelas nossas janelas? Se você ler para tentar entender na ótica humana, você não vai compreender. Como que a morte subiu pelas nossas janelas? Este palácio ali refere-se ao corpo humano, nosso corpo, e dentro dele, no nosso coração, nós temos coisas boas guardadas, mas não podemos dar acesso ao inimigo, porque ele sobe pelas nossas janelas, entra nos nossos palácios e faz uma devastação tremenda. Um simples olhar pode mudar uma vida para sempre, tanto para bem como para o mal. Nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que tiveram as suas vidas mudadas por causa de um simples olhar. Vamos ver uma delas? Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis 3, 6. Aleluia. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Presta atenção ali, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa. Ali ela não tinha provado ainda, ela não tinha comido do fruto ainda, mas pelo olhar ela já estava vendo que a árvore era boa. E quando ela ouviu a voz do inimigo, que Satanás
Convenceu, porque é muito fácil convencer quando alguém está mostrando e falando ao mesmo tempo. É por isso que a TV tem um poder tremendo nas nossas vidas, né? Porque ao mesmo tempo que está mostrando, está falando, né? Está mostrando, você está ouvindo e você está vendo. Ali o inimigo, ele chamou a Eva e mostrou para ela, né? E ela viu, quando ela olhou, ela percebeu, ela notou que a árvore era boa para dar entendimento, era agradável. Então ela tomou do seu fruto e comeu. E teve a sua vida mudada para sempre. No simples olhar. Se ela não tivesse olhado, se ela não tivesse ouvido a voz do inimigo, não tivesse olhado, ela não teria caído, não teria ouvido obedecido a voz de Satanás, e depois ainda ter levado para o seu marido. Então, o simples olhar de Eva mudou a vida dela, do seu esposo e a nossa. Um simples olhar. Olhou e percebeu que era boa. E aí então lançou mão e comeu. E teve a sua vida mudada para sempre. A vida de Eva nunca mais foi a mesma depois que ela olhou. A vida dela nunca mais foi a mesma depois que ela comeu. A vida dela nunca mais foi a mesma depois que ela, além de ter comido, ela levou para o seu esposo também. Ambos caíram por causa de um simples olhar. Vamos ver outra pessoa aqui que teve a sua vida mudada para sempre, até velhinho, até morrer. A vida dele foi mudada porque no passado ele olhou para o que não devia. Veja, 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. 2 Samuel 11, 2. Veja aí, 2 Samuel 11, 2. Olha lá. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu. Ele viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E esta mulher era muito formosa à vista. Ele viu. Se ele tivesse apenas visto, mas ele viu e colocou o plano em prática, né? Ele viu. Um simples olhar. Ele não sabia que ela estava lá, não sabia. Mas ele no terraço olhou e viu. Quando ele viu, aí veio a concupiscência e ele acabou. Todos conhecem a história, né? Ele era mulher de Urias. E depois ele fez com que Urias ficasse na frente das fileiras para que morresse. E depois mas antes ele já tinha caído com ela. Antes de matar Urias, que era o esposo dela, ele já tinha adulterado com Betseba, né? Foi um simples olhar, mudou totalmente a vida de Davi. Quem mais teve a sua vida mudada para sempre? Veja, Gênesis capítulo 34. Gênesis 34, versículo 1 e 2. Gênesis 34, versículo 1 e 2. Ali depois do encontro de Jacó com seu irmão Esaú, né? Ele acampou ali naquele lugar. Diná saiu do meio da família. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. Ela saiu para ver. Agora veja no versículo 2 o que aconteceu com ela. Ela saiu para ver. Veja no verso 2. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e a humilhou. Ali ela foi violentada. Sabe por quê? Porque ela saiu do lugar que estava para ver o que não devia ver. Teve a sua vida mudada para sempre. Por causa desse olhar de Diná, ela foi violentada. Depois os irmãos dela mataram todos os siquemitas, né? Os irmãos de Diná mataram todos os siquemitas. Então uma nação foi destruída. Houve derramamento de sangue. Mas tudo começou com o olhar dela. Tudo começou com o olhar de Diná. Tantas pessoas que morreram. A culpa foi aquele olhar de Diná que saiu para ver as filhas da terra, para ver o que não devia ver. Outra pessoa que teve a sua vida mudada para sempre. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Por um simples olhar. Gênesis
capítulo 13, versículo 10. E levantou logo os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Aquele olhar de Ló ali, ó, ele olhou e viu as campinas, era como o jardim do Éden, uma terra bem regada, um lugar muito bonito. Ele olhou e viu. E quando Abraão disse: você escolhe, se for para a direita eu vou para a esquerda, ou vice-versa, ele olhou e viu aquela campina ali que era bonita. E quando ele viu, aí o seu coração desejou ir para lá, e ele foi para lá, e foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma e Gomorra. E depois todos sabem o que aconteceu com Ló lá em Sodoma e Gomorra. Coisas terríveis aconteceram. A vida de Ló não foi mais a mesma depois daquela olhada, depois daquela decisão dele de olhar e seguir aquela campina do Jordão. O problema foi um olhar. Depois foi morar numa cidade que representa a cidade da promiscuidade, do pecado. Depois Deus teve que intervir, mandar os anjos lá para tirar de lá, ele com as suas filhas e a sua esposa. Vocês sabem o que aconteceu com as filhas dele, com ele lá na caverna. Na saída, elas deu bebida para o pai, habitou com o pai, ficou com o pai. As duas tiveram filhos do próprio pai. A vida de Ló bagunçou tudo. Que bagunça virou a vida de Ló. Que bagunça. Simplesmente porque ele olhou de forma errada. Agora veja o que aconteceu com essa mulher aqui. 19 de Gênesis, versículo 26. Veja, Gênesis 19, 26. Ló olhou, seguiu aquele caminho e se deu mal. Depois, na saída de Sodoma e Gomorra, olha o que aconteceu. E a mulher de Ló olhou. O marido dela olhou as campinas e seguiu. Na saída, não era para olhar, era para ir embora. Mas ela olhou. E o que aconteceu com ela? Ficou convertida ou transformada numa estátua de sal. Simplesmente por um olhar. Teve a vida toda mudada. A família, acabou a família, por causa de um olhar. Quem mais teve a sua vida totalmente destruída por causa de um olhar? Juízes capítulo 1, por favor. Juízes, depois de Josué, capítulo 14. Veja, Juízes capítulo 14, versículo 1. Juízes 14, 1. Veja o que está escrito ali. Juízes 14, 1. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus. Todo mundo que lê isso pensa que essa mulher era Dalila, né? Não, essa mulher não era Dalila, essa era outra mulher. A gente pensa que Sansão teve só uma mulher, porque a gente acostuma tudo com Sansão e Dalila, tem até o filme Sansão e Dalila, e a gente pensa que aquela mulher era Dalila. Aquela mulher não era Dalila. Aquela mulher foi a primeira mulher de Sansão, que morava em Tina. Quando ele chegou lá, ele viu aquela mulher, o coração bateu acelerado, e ele falou para os seus pais: eu quero aquela mulher para mim. E depois aquela mulher causou uma destruição terrível na vida de Sansão. Ela era uma mulher, ela era falsa, fingida, né? Uma mulher falsa, fingida. Quando Sansão, naquela festa lá que Sansão criou aquele enigma, né? Do comedor saiu comida e do doçura saiu do forte. Ninguém sabia. E ela, no pé de Sansão, implorando para ele, falar para ela o que aquele representado. Sansão contou, e ela contou para os filisteus. Os filisteus depois foram cobrados. Sansão sabia que... Só que ele deixou aquela mulher. Por causa desse olhar de Sansão aí, de olhar aquela mulher lá, irmão,
aconteceu coisas terríveis com os moradores de Tina, coisas terríveis. Inclusive depois o próprio Sansão foi lá, pegou 300 raposas, colocou fachos, ardentes acesas nas caudas das raposas, soltou, mas era dos filisteus, acabou com tudo, foi uma destruição terrível por causa do olhar de um homem chamado Sansão. Mas Sansão gostava de olhar, viu? Como Sansão gostava de olhar o que não devia olhar. Veja ele olhando de novo aqui, Juízes, capítulo 16, Juízes 16, versículo 1, veja por favor, Juízes 16, 1. Foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Aquela era outra mulher. Era Dalila? Não, ainda não era Dalila. Ele não tinha olhado a Dalila ainda, mas ele ia olhar para Dalila logo na frente. Logo na frente ele ia olhar para Dalila. E essa mulher aí também trouxe uma destruição terrível para a vida de Sansão. Juízes, capítulo 16, versículo 4. Veja, Juízes 16, 4. Agora vai entrar a história de Dalila. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreca, cujo nome era Dalila. Está vendo ali? Sansão teve 3 mulheres. A última foi Dalila, foi quem destruiu de uma vez por todas a vida dele. De tanto Sansão olhar o que não devia, de tanto ele olhar o que não devia olhar, veja o que aconteceu no final da vida dele. Veja o que aconteceu. Juízes capítulo 16, versículo 21. De tanto olhar o que não devia olhar, veja o que aconteceu. Juízes 16, 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Olhou tanto que acabou perdendo os olhos. Olhou tanto que não devia olhar, que acabou perdendo os olhos. Porque os filisteus pegaram ele e a primeira coisa que fizeram foi lhe arrancar os olhos. Como que diz assim? O culpado de tudo foi os olhos? Então vamos arrancar os olhos. E ele morreu, naquele tempo de Dagon, morreu cego, porque os filisteus lhe arrancaram os olhos. Agora, existe, irmãos, olhar que muda a nossa vida para sempre, para o bem e para o mal. Nós é que devemos escolher como nós vamos olhar, ou para o que vamos olhar. Devemos escolher como vamos olhar e para o que vamos olhar. Agora, tem pessoas que não conseguem olhar direito, né? A visão dele está comprometida. A visão dele, ele não consegue ver coisas boas. Ele não consegue olhar para o lado direito. Aí, se ele disser assim, mas o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para a minha visão ficar boa? O que tem que fazer? Quando a pessoa está com problema nos olhos, vai lá no oftalmologista e ele receita um colírio, né? Às vezes uma gotinha de colírio em cada olho já resolve o problema, né? Agora veja o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Apocalipse 3, 18. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não estou conseguindo olhar direito. Eu não estou conseguindo ver direito. Eu estou falando no sentido espiritual, quem é espiritual me entende. Eu não estou conseguindo ver direito, eu não estou conseguindo olhar direito. O que eu tenho que fazer para começar a olhar correto, como o Senhor está falando? Está ali em Apocalipse 3, versículo 18. Enquanto o irmão está lá achando, deixa eu perguntar para os irmãos: existe olhos maus? Existe olhos maus e olhos bons? Existem olhos maus e olhos bons? Dizem que tem pessoas que se olhar no pé de pimenteira cega, né? Dizem que tem, né? Mas na Bahia tinha um cidadão, ele até já faleceu, né? Inclusive o meu pai também, meu pai tinha um problema. Se ele pegasse uma arma, lá na Bahia, a maioria das pessoas que moram na fazenda tem uma espingarda, né? Vai para a roça, leva facão para trabalhar e leva a espingarda, né? As pessoas têm uma espingarda, carrega pela boca, né? Meu pai brincava com as pessoas para pegar a espingarda e as pessoas não davam. Ele dizia assim, me dá essa arma aí para segurar, ninguém dava, sabe por quê? Porque se desse na mão dele, nunca mais aquela arma prestava. Diz que teve uma arma lá, uma espingarda para um certo cidadão, que ele pegou, olhou, e entregou para o cidadão virou assim, caiu água pelo cano da espingarda.
Meu pai era assim. Só que meu pai se converteu depois. E graças a Deus que ele morreu crente, né? Morreu servindo a Deus, né? Mas existe olhos bons e existe olhos maus, não tem, irmãos? Apocalipse 3,18. O que fazer para os nossos olhos serem bons, irmãos? Está ali um conselho. E ainda é um conselho. Aconselho-te que de mim compre ouro provado do fogo para que te enriqueça, vestes brancas para que te vistas, não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que veja. Amém? Você quer uma gotinha de colírio nos seus olhos? Para você poder enxergar. Eu já falei aquele dia desse que nós temos dois tipos de visões, né? A natural e a espiritual, né? Tem pessoas que enxergam bem tudo pelo olho da carne, né? Ele vê até aquilo que não é para ver, ele vê, né? Até aquilo que não era para ele ver, ele vê. Ele enxerga muito bem tudo. Mas com os olhos espirituais ele não enxerga nada. Ele está com a sua visão comprometida, ele não vê. Ele não vê. As pessoas estão profetizando para alguém do lado dele, a pessoa do lado dele está recebendo, e ele não tem sem profetizar para ele, ele não crê, ele não vê. Ele não vê. Porque a sua visão está comprometida. Está turva. Precisa de colírio do céu. Uma gotinha em cada olho, que fala assim, espiritual, já resolve o problema, né? Aí você fica com uma visão perfeita. Né? A Bíblia fala de pessoas que eram cegos com as suas visões da carne, pessoas que eram cegas e enxergavam mais do que qualquer um, com o olho espiritual. Teve um profeta lá que ele era cego, foi tentar enganar o profeta, não deu. Ele era cego, não enxergava nada. Mas quando a mulher chegou lá disfarçada para conversar com ele, ele falou: pode falar, a mulher do refrão e tal. Eu não sei como é que ele sabe. Porque ele tinha a visão do Espírito, amém? Ele enxergava bem com a visão do Espírito. Mas não precisa você ser cego, carnal, para ter a visão do Espírito, boa não. Você pode enxergar muito bem com os olhos da carne, mas você pode enxergar muito melhor com os olhos da alma. Aleluia. Com os olhos espirituais. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver se tem olhos bons e se tem olhos maus. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Olha. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Do contrário, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Tem pessoas que pensam que é luz e é trevas, né? Então existem sim olhos bons e existem sim olhos maus. Só que o cristão ele não pode ter olhos maus. O cristão ele não pode ter olhos maus. O cristão ele tem que ter olhos bons, porque ele é luz. Amém? Ele não é trevas. Ele é luz. E a luz tem que resplandecer, a luz tem que brilhar, e você tem que enxergar muito bem com os olhos da alma, com os olhos do Espírito. Nós falamos de pessoas que tiveram suas visões, aliás, suas vidas, né, mudada para sempre por um simples olhar, foi mudada para mal, né? E a pessoa que passou o resto da vida toda pagando um preço caro pela forma que olhou. Agora veja aqui esse moço que olhou. Atos capítulo 3, versículo 4. Atos capítulo 3, versículo 4. Olha. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. A vida desse moço começou a mudar. Olha para nós. Glória a Deus. Olha para nós. Agora veja o versículo 5. E olhou para eles. Que coisa linda, irmãos. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Olha para nós. Olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Veja no versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia. Amém? Ele recebeu uma ordem para olhar e ele olhou. Glória a Deus. E quando foi ministrado para ele a cura, ele creu.
levanta e anda. Veja no versículo 7. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. A sua vida foi completamente mudada, porque olhou correto, para o lado correto. Amém? Então nós não devemos seguir o exemplo de Eva, de Sansão, de Davi e de tantos outros que eu poderia aqui, para a gente ler aqui, tantos outros que a Bíblia fala. A Bíblia nos dá vários exemplos, irmão, de pessoas que olharam na hora errada, muitos olharam na hora errada, né? Para o lugar errado e de uma forma errada, e tiveram as suas vidas mudadas para sempre. Mas nessa noite Deus quer que você olhe para o lado correto, para o lado certo, de uma maneira certa. Eu estava vendo o versículo lá em Hebreus, no capítulo 12, que diz assim: portanto, nós que andamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço, o pecado que de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa glória. Oh, glória a Deus. Então tem pessoas que gostam de olhar muito o erro dos outros, né? Gostam de olhar muito as falhas dos outros. A gente está vendo agora tantos escândalos, né? Tantos escândalos nas redes sociais, às vezes a própria televisão noticia desse escândalo de homens, de grandes homens de Deus, né? E muitas pessoas pegam aquilo como desculpa para não aceitar Jesus. Eu queria até aceitar Jesus, mas como é que aceita? Às vezes é uma desculpa esfarrapada, né? Mas ele vai pegar aquilo, olhar aquilo e dizer: ó, eu queria até ser crente, mas como é que vai ser crente aí? E jeito com esse povo aí? E a gente vê os comentários, né? Nos Face, a gente vê os comentários no Face, meu, terrível, né? Até crente entra na crítica, desce a ideia e vira aquele negócio, aquele pandemônio terrível. Mas o nosso alvo é Cristo, irmãos. O nosso alvo é Cristo. Glória a Deus. Hoje um pastor, não posso falar aqui o nome dele, ele não me autorizou, mas ele me ligou, mandou mensagem para mim. Aliás, pediu para eu ligar para ele, eu liguei para ele. E no que eu liguei para ele, ele disse: ele não é da nossa igreja, não, viu? Ele é de outro ministério, é um pastor, amigo meu das antigas. E ele disse: pastor, eu fiquei até preocupado com ele ontem, quando ele falou: liga para mim, isso faltou urgente. Aí hoje cedo eu liguei para ele, não vi a hora, né? Quando eu liguei para ele cedo, ele disse: meu pastor pediu para o senhor ligar para o senhor para confessar algo, rapaz. Eu estou caído. Eu caí. E liguei para o senhor orar por mim, porque eu estou caído. Eu pequei. Orei por ele, né? Orei por ele. E ele disse: eu pequei. E o pior, ele entregou o ministério. Creio que daqui a alguns dias vocês já sabem quem, né? Ele falou para mim: não tem nada para esconder, né? Ele pecou, mas queria ir para o céu. E quem somos nós para julgar? É meu amigo, continua sendo meu amigo, continua sendo pastor, ele como pastor, né? Caiu, mas Deus é poderoso para levantá-lo. Amém? Caiu, mas Deus é poderoso para levantá-lo. Mas eu sempre falo assim: um homem desse, quando cai, irmãos, muitos caem com ele, é verdade, não? Muitos caem com ele. Não sei se vocês lembram da época do Jimmy Swaggart, os irmãos que têm 20 e poucos anos, lembra do pregador Jimmy Swaggart? Aquele homem, ele pregava para o mundo inteiro, no mesmo horário. Aliás, não no mesmo horário, que era transmitido em horário diferente devido ao fuso horário, né? Por exemplo, no Brasil, no Japão era à noite, aqui era de dia, etc. Mas ele pregava para o mundo inteiro, né? O mundo inteiro ouvia a mesma pregação do pastor Jimmy Swaggart. E quando ele fazia o apelo, muitas pessoas curvavam-se diante do aparelho de TV, né, pastor? Muitas pessoas curvavam diante do aparelho de televisão, no mundo inteiro.
aceitando a Jesus como Salvador. Foi um dos homens que mais ganhou alma para Jesus. Ainda hoje você entra no YouTube lá para ver as mensagens do Jim Swaggart, meu Deus, que palavra, que mensagem, coisa tremenda, palavra revelada, coisa tremenda. Mas um certo dia, depois de muitos anos, Jesus batizava crente com o Espírito Santo. Na hora que ele estava pregando e cantando, inclusive ele cantava aquele Jesus, Jesus, cantava em inglês, mas uma unção tremenda, e a glória de Deus se manifestava no mundo inteiro na hora que aquele homem estava pregando e cantando. Mas o diabo disse: isso não vai ficar assim. E Jim Swaggart vacilou, não vigiou, acabou pecando, acabou caindo, acabou sendo excluído, e a Globo desceu a lenha. Depois, em outra reportagem, a Globo noticiou quase uma semana inteira. Quando foi no final da semana, no domingo, no Fantástico, ainda era, parece que o Sérgio Chambelém, eles mostraram o Jim Swaggart arrependido. Primeiro eles fizeram uma avassala na vida do Jim Swaggart, mostrou a casa que ele tinha, a mansão que ele tinha e tal, falou que era um louco, que aquela coisa toda, que ganhava dinheiro dos fiéis e enriqueceu, enriquecimento ilícito, aquela coisa, mas bateu pesado. Irmãos, a maioria dos crentes que tinha aceitado Jesus com a pregação de Jim Swaggart, a maioria dos crentes desviaram-se. Naquela época não tinha celular não, era só TV preto e branco, né? Estava surgindo as coloridas, mas era preto e branco mesmo. Quem tinha uma colorida era rico, tinha dinheiro, né? Mas a TV colorida, né? Preto e branco mesmo. Mas muitos caíram. Só que depois de tudo que aconteceu na vida desse grande homem de Deus, Jim Swaggart, eu era jovem na época, o que aconteceu na vida dele, eu gostava muito da pregação dele. Passado um tempo, sim, só que Jim Swaggart sumiu. Ninguém ouvia falar daquele homem. Cadê o Swaggart? Sumiu, desapareceu. Mas um certo dia, depois de muitos anos, eu estava na convenção da Conamag no Rio de Janeiro, lá na rua Carolina Machado, na convenção geral. E quem iria pregar nessa convenção? Pastor Jim Swaggart. Glorifiquei o nome do Senhor, porque ele caiu, o escândalo foi grande, pagou um preço caro, mas Deus o levantou. Deus o levantou. E hoje está ganhando alma como nunca. Eu creio que muitos daqueles que se desviaram voltaram, porque ele voltou mesmo para valer. Era um servo de Deus e foi ele quem fez a compilação daquela Bíblia, a Bíblia do Expositor, né? Foi aquela Bíblia lá, o comentário é dele, Jim Swaggart, pode olhar lá, Bíblia do Expositor, Jim Swaggart. Foi feita lá nos Estados Unidos e depois traduzida para todos os países, né? Aquela Bíblia está em todos os países, em todos os idiomas. Graças a Deus que o irmão Jim Swaggart hoje está firme para a glória de Deus. Caiu, mas Deus o levantou. Amém? Caiu, mas Deus o levantou. Então nós não devemos olhar, irmão. Por exemplo, alguém caiu, eu vou cair também. Alguém se desviou, eu vou me desviar também. Meu negócio é com Jesus, o meu alvo é Jesus. Eu vou olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador da minha fé. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos vivendo na terra com a igreja formada de homens. A igreja não é formada de anjos, né? Os anjos lá no céu, a terça parte deles desviaram-se. A terça parte dos anjos se desviaram com Satanás, né? Com Satanás, que era o que? O ungido, o Deus de confiança, se desviou, e a terça parte se desviou e desceu o céu abaixo, né? Imagina aqui, né? Nós somos seres humanos, a igreja é formada de homens. Se alguém cair, procure estender a mão, procure compreendê-lo, procure oferecer o ombro amigo, e ao invés de atirar pedras, procure levantá-lo. Amém? Procure levantá-lo, procure compreendê-lo, levantá-lo, estender as mãos, oferecer o ombro amigo, porque nós somos seres humanos. E a Bíblia diz: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Se cair, não ficará prostrado, porque Deus o levantará. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos exemplo na Bíblia de muitas pessoas que caíram. Alguns ficaram, mas a maioria deles se levantaram. Um deles foi Davi.
Amém, Jesus? Um deles foi Davi. E um dos salmos mais lindos de Davi é o Salmo 51. Lê o Salmo 51, você lê o Salmo 51, você se converte de novo. Davi está lá confessando a Deus os seus pecados e dizendo: não retire de mim o teu Espírito Santo, mas me dá novamente a alegria da salvação. Porque o Espírito Santo não dificilmente abandona a casa, mas a pessoa perde a alegria da salvação. Agora, se o Espírito Santo abandonar a casa, acabou, irmão. Se o Espírito Santo abandonou a casa, acabou. E Davi, ele não estava sentindo a alegria do Espírito Santo, mas mesmo em pecado, ele reconhecia que o Espírito Santo estava nele, mas estava triste. Mas ele disse: não retire de mim o teu Espírito Santo e torna a dar a alegria da tua salvação. Glória a Deus. E Deus teve misericórdia de Davi. Se bem que tem pecado, Deus perdoa, mas vem a consequência dele, né? Deus perdoa, essa consequência vem, né? E Deus é tão bom que às vezes permite que se pague aqui, para não pagar na eternidade, né? Deus diz: está perdoado, agora você vai colher o que você plantou, meu filho. Fui eu que plantei, né, pastor? Foi você que plantou. Então vem as consequências aí que você vai colher. Agora Deus perdoa para levar para o céu, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quer dizer, está falando da morte espiritual. Deus não tem prazer que ninguém se perca. Deus não tem prazer que ninguém vai para o inferno, principalmente um crente. Um pregador, um crente, não precisa ser pregador do evangelho, um cristão que confessou Jesus Cristo como Salvador. Deus não tem prazer que ele morra e que vá para o inferno. Então muitas vezes Deus prefere assim, que ele pague aqui, que ele não pague, que ele colha. Não é pagar, é colher o que plantou, meu irmão. Eu nunca vi, você viu alguém plantar milho e colher feijão? Não tem isso. Vai se colher aquilo que plantou. Aí Deus diz assim: eu estou permitindo isso aí, que é para você ir para o inferno, não é? E Davi colheu feio, né? Meu Deus, foi só assim não. Deus perdoou. Quando Davi confessou o pecado e falou: eu pequei, aí o profeta disse: Deus já te perdoou. Não pense que a partir dali as coisas mudaram para ele assim: ah, Deus me perdoou, então pronto, vou falar. Não, Deus perdoou, meu filho. Agora você plantou, você vai colher agora. E o que os filhos de Davi fizeram com ele, aquilo que ele fez com a mulher de Urias, né? Ficando com a mulher de Urias, depois matou, porque na verdade foi ele que matou mesmo, Urias morreu por causa dele. Depois os filhos fizeram a mesma coisa com ele, pior ainda, né? Absalão fez a mesma coisa com ele. Exatamente. Violentou as concubinas, não só uma, mas as concubinas de Davi, né? Em praça pública. E ele pagou caro. Davi pagou caro. Agora eu pergunto outra coisa para os irmãos: aonde está a alma do irmão Davi hoje? Está no céu, meu irmão. Amém? É melhor pagar aqui do que pagar na eternidade. Não é? Melhor sofrer aqui do que sofrer na eternidade. Porque aqui tem um limite, aqui vai passar. Amém? Que vai passar. Na hora que a pessoa estiver lá, vestindo o paletó de madeira, e os irmãos cantando do lado dele: irei eu para a linda cidade. Ele acabou tudo aqui. Ele colheu, não colhe mais. Se ele se arrependeu, agora tem coisas que ele vai ter que pagar, não tem jeito. E Davi pagou de uma forma muito triste, né? Sofreu muito. Agora, eu pergunto uma coisa para os irmãos. Sei que os irmãos sabem muito bem a conclusão disso. Mas é a pessoa que arruina a vida de outro. A pessoa que arruina a vida de outro, por exemplo, que inventa algo, uma calúnia pesada, e essa pessoa pague por aquilo que não fez. A pessoa que causou o mal vai pagar? Sim ou não? Sim. A pessoa que fez o mal com o outro vai pagar, e vai pagar caro. Vai pagar pelo mal que ele fez e vai pagar pelo sofrimento que ele causou. E se não se arrepender, vai pagar na eternidade. Ai daquele. A irmã estava nos contando que uma moça chegou da igreja, uma mulher, né? Chegou da igreja, chamou o pastor da igreja e disse: olha, aquele pastor que dirige a congregação sua lá, em determinado lugar,
aquele pastor, eu sou amante daquele pastor. Aí o pastor, o presidente, falou assim: não, que história, velho, tá ficando louca. Conheça aquele homem, aquele homem de Deus. Ele disse: homem de Deus, que homem de Deus? Eu sou amante dele. O pastor disse: não acredito nisso não. Aí ela foi e disse: olha, deixa eu falar para o senhor que eu sou amante dele. Ele tem um sinal num lugar no corpo que só a esposa dele sabe, e eu. O senhor não sabe, mas eu sei, para provar que eu realmente tive caso com ele. Falou onde era o sinal que ele tinha no corpo. O pastor depois chamou a esposa desse homem, perguntou, ela disse: ele tem um sinal assim, em determinado lugar, tem sim esse sinal. Aí o pastor disse: bom, então nesse caso aí nós vamos ter que excluir o irmão. A gente gosta muito dele, é homem de Deus, mas nós vamos ter que excluir ele. Fazer o quê? Vamos tolerar isso. E pegou e excluiu o pastor, chamou o pastor e excluiu o pastor. E o pastor caiu de joelho e falou: mas eu não conheço essa mulher. Eu não sei quem é essa mulher. E o pastor, o presidente, com o conselho da igreja, falou: você sabe sim, rapaz. A mulher ela falou até de um sinal que você tem. E esse sinal aí, só você e sua esposa sabem. E é essa mulher que é sua amante, rapaz. Ele disse, mas ele chorou e disse: não, mas eu não devo nada, eu não conheço essa mulher. Conhece sim, foi excluído. A esposa desse pastor foi embora, as filhas caíram da prostituição, os filhos foram para o mundo, acabou com a vida desse homem. O tempo se passou. Esse pastor virou mendigo. Isso aconteceu, irmão. Foi na igreja adventista do sétimo dia. Isso aconteceu. Passado tempo, muito tempo, esse pastor virou mendigo. Vivia nas ruas, pegando lixo nas ruas, virou mendigo. E a mulher que causou esse mal ficou sabendo disso, foi lá e viu que ele realmente era mendigo, estava lá mendigando, estava na rua, perdeu a igreja, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu tudo e virou mendigo. E a mulher depois sentiu um remorso, não foi nem arrependimento, mas um remorso, procurou a igreja e procurou o pastor chorando para confessar que nada daquilo tinha acontecido. E o pastor disse assim: mas e o sinal? Ela disse: o sinal, pastor, é o seguinte: teve uma vez que ele passou mal e a enfermeira era minha amiga, e na hora que ele estava passando mal, na hora da injeção, ela me chamou e eu fui lá e ela disse: olha, ele tem um sinal, pega ele por esse sinal. Ele estava passando mal no hospital, o homem desmaiou, estava desmaiado, passando mal, e ela foi lá e viu esse sinal na hora como estava passando mal e falou desse sinal, e por causa disso foi excluído. O pastor foi excluído e virou mendigo. E agora? E agora? Aí ela perguntou ao pastor: pastor, o que eu devo fazer? O presidente: o que eu devo fazer agora? O pastor disse: faz o seguinte, você enche um saco de pena, suba lá em cima daquele penhasco e solte todas as penas. Quando você catar a última pena, vem aqui que eu vou ver o que eu posso fazer por você. Ela ia conseguir catar todas as penas? Então ela destruiu a vida de um homem de Deus. Aí alguém falou assim: mas se ele era homem de Deus, por que ele caiu? Devia ter caído, devia ter vencido. É fácil falar. É fácil falar. Imagine se cria uma situação dessa com um pastor amigo nosso. É fácil falar, pastor. É fácil dizer: ah, mas se ele era homem de Deus mesmo, então por que ele caiu? Se caiu, não era homem de Deus. Quem falou isso? Quem falou que o homem de Deus não cai? O homem de Deus cai, a Bíblia diz que cai. Mas a própria Bíblia diz: não ficará prostrado, porque Deus o levantará. Depois eu não conheço, a irmã não me contou o final da história daquele homem que virou mendigo, mas eu tenho quase certeza que se aquele homem morreu, se arrependeu porque não praticou, mas se aquele homem morreu, a hora dessa ele está no céu. Amém, irmãos? Caiu, foi para o mundo, mas não caiu em pecado, conforme ela havia dito, né? Então, existem muitas coisas no meio evangélico que acontecem no nosso meio, que nós devemos, irmãos, ao invés de atirar a pedra, procurar estender as mãos, procurar oferecer o ombro amigo
E como diz Paulo, cada um cuide para que não caia. Amém? Cada um cuide para que não caia. E se cair, não ficará prostrado. Dê a volta por cima, porque Deus é poderoso para levantar aquele que pede por misericórdia, assim como Davi e os outros. Queridos, que o nosso olhar seja um olhar ungido por Deus, para que nós possamos enxergar bem as coisas, enxergar bem o nosso irmão, mas com a ótica divina, com a ótica divina, não é? Porque era assim que Jesus fazia. Imagine todo mundo lá com a pedra na mão para jogar na mulher. Ele estava olhando com a ótica humana. Ela pecou, então tem que morrer. Ela pecou, então nós vamos matar. Olha o que Jesus diz: quem não pecou, seja o primeiro a tirar a pedra. Vira para a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Não sei. Ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Esse é Jesus Cristo. Amém? Então esse tem que ser o nosso olhar, a nossa forma de viver, e olhar para Jesus. Tem um hino do cantor cristão que diz assim: olhai com simpatia os erros de um irmão. Mas nós não olhamos com simpatia, né, pastor? Às vezes a gente não olha com simpatia. Às vezes a gente olha com a pedra na mão. Não, mãe? A gente olha querendo julgar. Às vezes a gente olha querendo julgar, matar e mandar para o inferno, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Amém. Que nós possamos olhar para Deus, passar o colírio do céu em nossos olhos. Que nós possamos olhar como cristãos, como homem de Deus, com uma visão, não uma visão turva, mas uma visão perfeita. Olhar com os olhos da alma. Amém? Como estás olhando? Para onde estás olhando? E de que forma estás olhando? Pergunte para você mesmo e peça misericórdia a Deus e olhe do lado correto. Que Deus em Cristo.